muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco TV Digital. E no programa de hoje vamos ver como fazer o manejo da soja para reduzir perdas pelo ataque de pragas e doenças. Uma entrevista ao vivo direto de Chicago, nos Estados Unidos, com Pedro Daineca da MD Commodities. Vamos falar, é claro, de como anda o mercado internacional de grãos. Tabapuã, o zebu brasileiro que conquista o mercado com melhoramento genético. No Rio Grande do Sul, a união de famílias para produzir com mais tecnologia, rentabilidade e maior desenvolvimento comunitário. Tem mais a previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. As histórias de coragem nos 50 anos da Pioneer no Brasil. As últimas notícias do agronegócio brasileiro também. O Agro em Foco TV Digital começa agora. A gente abre essa edição falando do grão mais produzido no país. A soja atinge uma produtividade média de cerca de 52 sacas por hectare, segundo dados da Conab, para a safra 21-22. E este bom resultado traz também muitos desafios para o agricultor manter a alta rentabilidade de suas lavouras. O controle de doenças e pragas é um dos principais. Por isso, é preciso fazer o correto manejo na cultura da soja. É o que vamos ver agora, em Mato Grosso, na reportagem de Lara Leão. No ranking de produtos mais exportados pelo Brasil nos últimos anos, a soja está no pódio. Ela é a principal fonte de renda em grande parte dos estados. Para garantir o bom rendimento da soja, o manejo de doenças é fundamental. O Márcio Lima é diretor da Agrocavalca em Rondonópolis. Hoje ele faz o planejamento de manejo com antecedência. Ele já teve sérios problemas com doenças como ferrugem asiática. Já tivemos bastante problemas com determinadas pragas, com doenças, né? Hoje já tem também umas novas pragas que eram secundárias, que já se tornaram primárias, que estão tendo bastante problemas aí também atualmente. Então, cada ano tem um problema novo. O que a gente tenta analisar, né, referente a essas informações quando chegam para nós? A gente vai analisar o tamanho do prejuízo que a gente pode tomar com essa doença, né, ou praga, e assim, consequentemente, verificar o custo que é para poder combatê-la, né? Então a gente põe na balança em relação perda, custo-benefício de determinados produtos para a gente ver não perder produtividade e agregar valor na lavoura. A maioria das doenças começam nas folhas inferiores, que depois contaminam o restante da planta. As principais doenças que preocupam os agricultores são ferrugem asiática, mancha-alvo e as doenças de final de ciclo, como cercóspora. Em casos de mau manejo, o dano pode inviabilizar a produção, com perdas de até 80%. Comprometem o tecido foliar. Dessa maneira, a planta não consegue fazer a fotossíntese. Dessa maneira, não havendo enchimento de grãos, que automaticamente compromete a produtividade lá no final na colheita. Algumas doenças podem entrar mais no cedo e outras doenças mais ao final do ciclo da cultura, como as DFCs. Como exemplo, nós temos a cercóspora e a septoriose. A ferrugem asiática foi por muitos anos a pior doença da cultura, mas hoje o produtor aprendeu a manejar com químicos e escolha das melhores janelas de plantio. As doenças de final de ciclo e as manchas vêm ganhando maior importância. Doenças fúngicas que afetam a semente, haste e folhas da planta e grãos. O Reinaldo Tavares é representante comercial e já está na região de Rondonópolis há 15 anos e vem acompanhando as mudanças do setor. Há 15 anos, uma grande preocupação que surgiu era a antracnose na região.
é uma região que sofre um pouco de veranico no mês de dezembro, mas ao longo desse tempo vieram as variedades mais precoces, arquiteturas diferentes, os próprios tratamentos de semente diferenciado, e com isso a grande preocupação era a antracnose, surgiu a ferrugem, e hoje é uma coisa que vem chamando muita atenção, são as doenças de finais de ciclos. O clima na região é um clima propício para a cultura do soja. Excelente, uma cultura muito rentável na região, onde tem os materiais precoces, proporciona fazer uma segunda safra. Nós temos um pouco de veranico no mês de dezembro, mas isso ainda não vem atrapalhar o desenvolvimento da cultura e a rentabilidade na região. A gente primeiro tem que entender a questão regional, que tem soja plantada desde o Rio Grande do Sul até Roraima, são latitudes diferentes, altitudes diferentes, a temperatura, o clima, tudo isso faz com que algumas regiões tenham uma predisposição ou um clima mais adequado para a proliferação de alguns micro-organismos que causam doenças na soja. O Mato Grosso por si só já tem uma variabilidade enorme de regiões com pressão diferente de cada doença para regiões específicas. O norte do estado, por exemplo, tem mais pressão de mancha-alvo, tem outras regiões mais secas, como é a região sul do estado onde a gente se encontra, em que essas doenças não têm uma participação tão grande. O que a gente leva muito em consideração é também a questão época de plantio, ciclo dos cultivares e a predisposição, a suscetibilidade desses materiais a determinadas doenças. Determinadas cultivares de soja são mais suscetíveis a mancha-alvo, outras são mais suscetíveis a crestamento. Então o material por si só já traz características diferentes e todo o programa de manejo de doenças ele leva em consideração então a cultura antecessora, a região que a gente se encontra, a época de plantio, o ciclo dos materiais. Dito isso, nós da Raízes, a gente faz um programa personalizado baseado nesses fundamentos, então, para manejar as doenças. Tem todo o sentido do mundo tratar situações diferentes de maneira diferente. Então, a gente não acredita que um programa de fungicidas deve ser o mesmo do começo ao fim e o mesmo programa para todas as regiões do nosso estado. Então, a gente, com o tempo, conseguiu desenvolver um programa aliado muito com a pesquisa, nos direcionando quais são as melhores moléculas, quais são as melhores misturas e como que isso se encaixa no sistema de produção da fazenda. A maioria das doenças na soja começa cedo e para evitar que elas causem danos é preciso fazer o manejo preventivo. A primeira aplicação de fungicida, por exemplo, precisa atingir o baixeiro da planta. Essa lavoura aqui está com 40 dias de plantada e a primeira aplicação deve ser feita nos próximos dias. Hoje nós temos uma equipe técnica, composta por técnicos aqui dentro da fazenda e são feitos pontos. Então hoje assim, e acompanhando também a questão do clima também, isso aí ajuda bastante, sempre entrando preventivo já, nunca curativo, nossas áreas. Geralmente a gente já inicia em estágio vegetativo já, fazendo as aplicações, geralmente são quase 4 aplicações, depende do material, 4 aplicações, mas sempre entrando em vegetativo, em torno de 40, 42 dias já começam as aplicações. Fungicida, pensando no fungicida. O manejo aqui na fazenda é feito de forma integrada, pensando na longevidade dos produtos do mercado. Apesar das dificuldades do dia a dia, a palavra aqui é otimismo. Nós, na parte de produção de alimentos aqui, a Céu Livre, nossa indústria, a gente acho que é das pessoas mais otimistas que tem no Brasil. Então a gente está sempre bem otimista em relação à produção, ao que vem pela frente, a novas tecnologias, a gente somos otimistas sempre. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.
Excelente. Escreva aqui para a gente no nosso chat, né? Se você tem tido algum tipo de problema de manejo, no controle ali em relação à soja, que inclusive eu já vi alguns recados aqui de vocês, mas antes disso fizemos até por lá também uma enquete que diz o seguinte: qual desses problemas tem sido aí mais desafiador na sua lavoura de soja? E com 47% vocês responderam que é a ferrugem asiática. E aí na sequência vem a mancha-alvo. E olha só, o Valisson escreveu aqui para a gente: estamos fazendo vistoria de campo na soja para fazermos a verificação de outras cultivares e outras culturas também. Dessa forma, liberamos a área para a colheita de semente, que é o carro-chefe. E olha que mensagem bacana aqui do Daniel Silva. Boa noite, Daniel. Muito obrigada. Melhor programa jornalístico para estudantes do agronegócio, em especial quem cursa agronomia. Muito obrigada. E a Ana aqui, concordo com você, Daniel. É muito importante esse feedback aí de vocês que nos acompanham. E boa noite para Arapongas, no Paraná. O Paulo aqui com a gente. Pessoal de São José do Cedro, Santa Catarina, continuem aqui na nossa companhia. Bom, agora a gente fala que é preciso ter coragem para fazer tudo com muita verdade, sempre com a certeza de que não se vai ficar pelo caminho. É o que nos conta agora mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. A gente está no meio do trabalho, eu nem pensei muito o que que... Não, entendeu? não, é isso mesmo. É de dentro para fora mesmo, do seu Tá. jeito. Assim. É muito difícil separar o que esse período de 2005 para cá, separar a minha vida da Pioneer. Porque quando eu comecei a trabalhar na Pioneer, meu filho nasceu. Meu filho tem 16 anos hoje. Então ele já nasceu com um boné da Pioneer. E nesse tempo aí ele me vê todo dia com uma camisa da Pioneer. Em finais de semana, muitas vezes a gente está junto com o cliente, os nossos amigos são do ramo, são do meio agrícola. Então se confunde um pouco, né? O que é eu, Jorge Bonini, e o que é o Jorge da Pioneer, né? Que são 16 anos que eu saio de casa, venho para o escritório e trabalho o dia todo com o Pioneer. Muitas vezes a gente leva trabalho para casa ou trabalha de fim de semana. É como eu posso falar, como se fosse uma filosofia de vida, né? E hoje eu vejo assim, se tu perguntar para o meu filho o que ele quer fazer agronomia. E se perguntar o que quer fazer da agronomia, ele quer ser representante comercial. Acredito que a gente tem passado isso também para os filhos, né? Essa coragem de acreditar, né? Acreditar que vai dar certo, mas sem garantias que isso vai dar certo, acreditando no próprio trabalho. Principalmente trabalhar com ética, né? Sem misticismo, não pode prometer o que você não possa entregar ou não possa cumprir, e com comprometimento com o cliente final, com a empresa que você está representando, mas com o cliente final. Então, no momento que você tiver, se eu fosse falar esse legado que vai ficar para os clientes ou para os colegas ou para os nossos filhos, fazer bem feito. Tudo que você for fazer, faça bem feito e sempre com ética, sempre com muita verdade, muito comprometimento com o que você está fazendo, mas numa relação de confiança muito grande. Tudo que você faz com confiança, a gente sabe que vai chegar no final e vai dar certo. E para mim, venda é uma relação de confiança entre a Pioneer, entre nós, fazendo elo com o produtor. Eu acho que é isso, e esse é o legado que a gente, se puder deixar, a gente gostaria de deixar isso. Todo representante que entra na Pioneer para representar essa marca, ele tem muita coragem, que ele não fica pelo caminho, né? Se ele fizer o trabalho, isso vai acontecer. Mas no momento não foi fácil, naquele momento. Mudar de... Meus amigos até brincam, né, que eu cheguei aqui e estava de bombacha.
vamos baixar o alpargata. Então, existiu uma mudança nesse tempo, que até de comportamento, né? Então, para que isso acontecesse, existe muito esforço, né? De tempo e esforço que você tem que se comprometer a fazer. Mas, graças a Deus, a gente teve uma adaptação boa na região e aí é o nosso trabalho agora, que seguir fazendo o trabalho para que as coisas acontecessem. Com muita amizade, com muito profissionalismo e sendo correto nas decisões, a gente criou muitos amigos dentro. E que eu diria que o pessoal acredita na marca, ela é muito forte, ela deixa um legado mesmo para a região e que se acreditar nela vai ter o fruto, porque realmente as coisas vão acontecer. Pois é, maravilhosa, né? Mais uma história de coragem, inspiradora. Se você também tem essa relação com a Pioneer, pode escrever aqui também para o nosso chat para a gente ver e, claro, dividir aqui com toda a nossa audiência. Daqui a pouco, no próximo bloco, Tabapuã, o zebu brasileiro que conquista o mercado com o melhoramento genético. E mais uma das histórias aí de coragem, mercado também a gente vai trazer aqui com Pedro da Ineca, Mercado de Grãos Internacional. É já, depois do intervalo, nós já voltamos. Eu escolhi fazer do cultivo da terra a minha vida. É dela que eu tiro o meu sustento, que alimento o mundo, que vejo o meu amor pela agricultura passar de geração em geração. E agora, eu escolhi ter mais liberdade. Eu escolhi uma nova tecnologia, muito mais simples, que vai aumentar a produtividade da minha lavoura e a rentabilidade dos meus negócios e beneficiar toda a cadeia de soja. Eu escolhi o sistema Enlist. Eu escolhi o melhor para minha lavoura através de um sistema de alta performance, muito mais simples e flexível, onde eu controlo milhares de hectares bem aqui, na palma da minha mão. Eu escolhi fazer meu futuro acontecer agora. E você? Qual a sua escolha? Bem-vindo à liberdade. Chegou a Enlist, a escolha mais simples para sua produtividade evoluir. Nesta semana, cerca de 300 profissionais da cadeia de produção de soja no Brasil participaram do EnSoja, o segundo encontro nacional dos produtores de sementes de soja. A programação técnica trouxe dados de inovação para o setor sementeiro, que movimenta cerca de 21 bilhões de reais ao ano. O encontro também apresentou os avanços da biotecnologia no Brasil e no mundo, com a presença de desenvolvedores de novas cultivares de soja, indústrias de sementes, produtores rurais e pesquisadores de universidades e da Embrapa. No evento foi fechado um acordo entre a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja e a Embrapa, com foco na pesquisa para melhorar a qualidade da semente. E nós tivemos uma evolução na produtividade brasileira aí de mais de 600%, né? Com um aumento de área aí em torno aí de 100%. Isso é tecnologia, né? Alto investimento em tecnologia, que nos trouxe até aqui uma média de produção
no Brasil hoje 3.500 quilos por hectare, mas está vindo muita coisa aí pela frente, né? Várias tecnologias inovadoras, né? Sandrine Nepomuceno, lá da Embrapa Soja, a gente teve um grande avanço aí em relação à soja no Brasil nos últimos 46 anos, mais de 1000% de aumento em produção e 100% em produtividade. E agora a gente fala que cada vez mais a bovinocultura sustentável, econômica e ambientalmente requer planejamento, com ações nas áreas de genética, manejo sanitário, nutricional e reprodutivo. No Brasil, a genética zebuína promoveu uma verdadeira revolução na nossa pecuária. Um exemplo disso é o tabapuã, zebu brasileiro, fruto de melhoramento genético e que conquista mais e mais o mercado. É o que a gente vê agora em Mato Grosso do Sul com o repórter Randy Soares. Estamos na fazenda Tabapuã da G5 em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Aqui a família começou na agricultura em 2004, resolveu investir no melhoramento genético. Hoje a propriedade possui troféus de exposições agropecuárias e é uma referência no Brasil inteiro. O motivo? A criação de animais da raça Tabapuã, segunda raça que mais cresce dentro da Associação Brasileira de Criação de Zebuínos, ABCZ, que é reconhecida pelo Ministério da Agricultura desde 1970. É um animal com alto potencial de produção comercial de carne e reúne várias características desejáveis pela pecuária brasileira. Que a gente viu que o tabanel, que é o Nelore, o tabapuã, essa heterose entre essas duas raças trazia uma rentabilidade muito boa. Ela imprimia qualidades no que a gente queria dentro do confinamento. E foi isso que nos levou a fazer uma cria de tabapuã com 23 animais para que a gente conseguisse fazer o animal para cruzar. E no final das contas, hoje nós estamos entre os 4 melhores criadores do Brasil, que isso trouxe um mundo muito diferente do que nós imaginávamos. E aí investimos e gostamos da raça, e isso foi crescendo e crescendo na região e crescendo no Brasil. E hoje nós contamos aí com 500 fêmeas produzindo tabapuã para o Brasil inteiro. Em meados da década de 30 e 40, iniciaram os primeiros cruzamentos que deram origem à raça Tabapuã, uma raça que é considerada o zebu brasileiro. Um bom exemplo está aqui ao meu lado, o touro reprodutor embaixador da fazenda Tabapuã da G5, um animal que tem mais de 1 tonelada de peso. A raça Tabapuã é uma raça que ela apaixona. As características da raça, o fácil manejo, a docilidade dos animais, a habilidade materna, tudo isso facilita o nosso trabalho no dia a dia aqui na fazenda e dessa forma eu consigo, como mulher, acompanhar também o trabalho dos funcionários e a gente está sempre presente, buscando o melhor para o rebanho brasileiro, o melhor para o criador. Outra característica que faz o tabapuã ser tão eficiente é o rendimento de carcaça que chega a quase 60%. A gente tem relatos aí até de 57% de rendimento de carcaça entre uma heterose de zebu com zebu. É uma coisa que é só vantagem e lucratividade pro negócio que é o que a gente começou. A gente começou para ter lucratividade, para ter rendimento. E é isso que a gente busca para os nossos clientes. É isso que o tabapuã imprime dentro da heterose, seja lá qual o animal que ele coloca. É bezerro pesado, é rentabilidade. Outro destaque da raça Tabapuã é que as fêmeas atingem, em média, 25% de fertilidade entre os 14 e 16 meses, o que é um alto índice e acontece bem precocemente. Já dos 16 aos 18 meses é 50% e entre os 18 e 20 meses, mais de 60% de fertilidade. Existem também algumas fazendas que já registraram 95% de sucesso com a inseminação artificial. O grande foco da propriedade é vender genética para produtores de carne. E como a raça Tabapuã apresenta também precocidade no seu ciclo, a comercialização é um sucesso.
Para chegar a bons resultados de melhoramento genético, o zebu brasileiro passa por muitas provas. Então, no dia a dia aqui dentro da fazenda, nós temos que acompanhar os técnicos da BCZ, que fazem a visita, fazem o programa de prova de ganho de peso, o programa de melhoramento genético, porque o nosso foco, ele é o melhoramento genético. Então, nós temos que fazer um estudo de acasalamento e sempre procurar o que falta em um animal, a gente tem que completar com o outro. Então, é um programa de dia a dia, de observação, de você entender até onde você quer chegar com os animais. A Jerusa tem um orgulho danado em ver o negócio dando certo. O Tabapuã da G é como um sonho realizado para ela. A inspiração para o trabalho na fazenda vem da mãe, percussora na lavoura em São Gabriel. Isso só prova o quanto as mulheres abriram a porteira e estão conquistando espaço no agronegócio, e sempre de um jeito especial. Aqui dentro da fazenda, o meu papel como mulher, ele permite que eu consiga fazer um trabalho mais direcionado para os detalhes, né? Tanto nesse melhoramento genético dos animais, quanto na organização e na relação interpessoal com os funcionários. Então, a mulher, ela tem uma visão, ao mesmo tempo ampla e ao mesmo tempo detalhista. Então, os animais também, tendo as características de fácil manejo, docilidade, isso facilita muito o trabalho como mulher. Ela e o marido estão sempre investindo no Tabapuã e não estão sozinhos nisso. Eles contam com colaboradores que amam o que fazem e com assessoria técnica da BCZ. Desse jeito, dá gosto de apostar na raça, que, aliás, só trouxe benefícios para os criadores. O nosso gado, que a gente gosta de ver, que a gente gosta, e a gente é auxiliado por pessoas que têm paixão pelo que faz, e aí você vê lá no nosso cliente a satisfação de ter esse animal e levar aquele bezerro. Isso é que é gratificante e nos leva a cada vez investir mais. Excelente história aí que a gente acabou de acompanhar sobre toda essa evolução genética do Tabapuã e o que o João disse, né? É o retrato ali, fruto de muito trabalho, e você chegar ali nos clientes e ver esse retorno, esse feedback é sensacional. Bom, e depois do susto inicial, produtores agrícolas começaram a avaliar os fatores envolvidos na guerra na Ucrânia para adotar as melhores estratégias de mercado, especialmente de soja e de milho. Mas ainda fica a pergunta, como o conflito ainda tende a desequilibrar o mercado global de commodities? Sobre isso e como andam as lavouras nos Estados Unidos, as cotações internacionais dos grãos, eu converso agora ao vivo, direto de Chicago, com Pedro Daineca, sócio da MD Commodities. Oi, Pedro, boa noite para você. Bem-vindo aqui ao Agro em Foco TV Digital, prazer recebê-lo aqui. O que temos, né, de cenário agora começando com o milho da safra americana? A gente tem, por exemplo, os dados mais recentes do USDA mostrando aí uma semeadura em 97% e tivemos informação também de um plantio bastante atrasado em importantes estados produtores aí dos Estados Unidos. Qual é o cenário para o milho? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos aí no Brasil. Prazer estar aqui com vocês. Renata, acho que o foco não é mais plantio, né? Isso aí já é notícia bem antiga, o mercado já passou disso. Agora, o plantio do milho teve um atraso inicial em abril, mas a gente falava bastante para os nossos clientes que isso não... Atraso do plantio em abril é igual falar em atraso do plantio em setembro no Brasil. Ele não é tão relevante, né? Então, ao longo de maio, o plantio acelerou bem. Então, o plantio em si não é um problema nos Estados Unidos. Agora, nós estamos com umidade muito boa, o desenvolvimento inicial das lavouras está excelente, na vasta maioria, tá? Nós estamos aqui hoje com em torno de 15 a... Vamos falar, o USDA diz que em torno de 17% da área de milho está sob condições de estresse hídrico, isso comparado a mais de 40% ano passado. Por outro lado, já a soja está apenas com 9% sob estresse hídrico. Então, assim, isso aí são índices bem baixos, historicamente falando, que mostram um potencial muito bom para o desenvolvimento inicial das lavouras. Só que, como a gente sabe muito bem, né, Renata, a safra aqui ela não é feita nem destruída em junho, e sim, principalmente em julho. Então, a gente vai ter que aguardar, ver como é que o clima vai se comportar em julho.
Perfeito. Então, por hora, a gente tem um bom desempenho da safra do milho norte-americana com boas e excelentes condições aí comparado, né? A gente trazendo esse retrato. E aí, fazendo um paralelo com o Brasil, a gente tem também um excelente andamento da safra brasileira. Claro que algumas situações, partes ali de Goiás, a gente sabe, mas como um todo, inclusive é a safra que deve puxar ainda para um recorde no total da produção de grãos do Brasil, sendo que devemos ter aí 271 milhões de toneladas na totalidade, ainda é 6% maior do que foi a safra anterior, sendo recorde, ou seja, há um clima de otimismo frente à safra, segunda safra de milho no Brasil. Com toda essa oferta que a gente tem e essa questão positiva também dos Estados Unidos, ainda há espaço para crescer no preço? Como é que a gente vê isso no cenário futuro aí, falando dos preços, Pedro? Renata, tem, porque nós ainda estamos, como eu falei agora há pouco, nós estamos antes do período crítico para a formação de safra aqui nos Estados Unidos. Então, se você falar para mim, Pedro, olha, eu tenho uma bola de cristal, o clima em julho vai ser fantástico nos Estados Unidos, a minha resposta para você vai ser não. Não há espaço para aumento de preços e preços vão literalmente despencar. Porém, se você falar o oposto, falar, Pedro, olha, o clima vai dar o que falar ainda em julho, nós estamos olhando nas previsões, eu estava até agora há pouco falando com o meu sócio Ismael, e a gente estava discutindo a situação das previsões climáticas, né? Olha, não é uma situação de seca que está sendo mostrada, mas também não é uma situação de não haver preocupação. A gente acha que pode haver um espaço para alguma especulação climática ainda. A questão vai ser como que as lavouras vão responder. Por exemplo, esses próximos 7 a 10 dias, muito calor mesmo, tá? No cinturão de produção norte-americano, muito pouca chuva, falando principalmente ali no centro aqui do cinturão, pegando Illinois, pegando Iowa, outras regiões, o que traz uma importância muito grande para o retorno de chuvas a partir aí do dia 25, 30 de junho, principalmente na primeira semana de julho. Então, ali a gente vai ter que saber, a gente vai ter que aguardar para ver o que os modelos climáticos mostram e como isso se confirma, para ver qual pode ser a reação dos preços. Mas a realidade não há um cenário de demanda por si só que venha levar preços para cima. Ou seja, a não ser que haja um problema climático sério com a safra norte-americana, os preços atuais, ou até uma certa alta que venha acontecer especulação climática, não deve ser sustentável, porque nós estamos entrando em um período muito crítico de crescimento econômico, né, uma redução do crescimento econômico ao redor do mundo, e a demanda não é o que precisa ser por si só para manter os níveis atuais de preço. Perfeito. E ainda colocando aqui na nossa conversa, né, Pedro, a questão ainda, infelizmente, da guerra que não terminou e sabemos aí da importância tanto da Rússia quanto da Ucrânia, como isso ainda tem implicado o mercado. Renata, é um assunto bastante delicado, porque é o seguinte, eu tenho uma visão bastante particular, né, em relação a esse assunto, que é assim. O mercado, na minha opinião, ele já precificou muita coisa em relação à Ucrânia, ou seja, ele precificou o pior cenário, que é um plantio menor, uma colheita muito menor e, mais importante ainda, uma exportação de milho, principalmente falando, saindo da Ucrânia, muito menor do que nos anos anteriores. Então, isso já está quase que precificado pelo mercado para o curto e médio prazo. Ou seja, vamos falar aí para o resto de 2022. Então, qualquer notícia que sai agora falando que exportações vão ser menores, isso aí não é novidade mais. O mercado já precificou isso. A questão vai ser 2023. A guerra continuará até lá? Nós teremos um acordo ou não? Vai ter milho da Ucrânia que vai conseguir sair pelo leste europeu, ou saindo ali pela Rússia até, né, pelos portos russos? Vai sair alguma coisa ali pela Polônia, indo mais ali para o oeste da Ucrânia? Então, assim, existem muitas perguntas sem resposta no momento quanto ao que se diz ao ano 2023. A chave vai ser... Nós tivemos aqui um pequeno problema de conexão com o Pedro da INECA, mas deu para realmente a gente pegar ali, principalmente todos os dados de mercado, né? Quais são essas expectativas e o que a gente aguarda aí, com certeza, pela frente, principalmente falando aí no mercado do milho, né? No cenário internacional, agora sobre as implicações em relação à guerra, e ele começou trazendo um cenário positivo aí
em relação às expectativas para o milho também lá nos Estados Unidos. E daqui a pouco vamos ver a união de famílias para produzir com mais tecnologia, rentabilidade e maior desenvolvimento comunitário. E tem mais a previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. É já, depois do intervalo. Segura aí que a gente já volta. Qual o negócio mais complexo do mundo? Não é a tecnologia. Não são os investimentos. Não é a pesquisa. E nem a genética. Não está nas universidades. Nem no mercado financeiro. Não é a meteorologia, a logística ou a engenharia. É o negócio que envolve todos esses negócios. A agricultura. Temos orgulho de acompanhar ao longo dos anos o trabalho de gerações de agricultores brasileiros na mais complexa e gratificante atividade do mundo. A colheita da segunda safra de milho chegou a 6,6% da área cultivada no centro-sul do Brasil, contra 1,4% no mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento da AG Rural. O ritmo seguiu puxado por Mato Grosso, onde a redução da umidade dos grãos deu mais fôlego aos trabalhos. A colheita também ganhou mais destaque em Goiás. Ainda seguiu lenta no Paraná e em Mato Grosso do Sul devido às chuvas. O mais recente levantamento da consultoria aponta para uma produção nesta safra de 86,3 milhões de toneladas. As cotações do trigo seguem em alta no mercado internacional e no Brasil, ainda influenciadas pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia e pela não realização de acordo entre países para a exportação de grãos pelo Mar Negro. Segundo pesquisadores do CPEA, um movimento de alta nos valores externos foi reforçado por dados divulgados pelo USDA, apontando menor oferta mundial na safra 22-23. Na Argentina, a maior fornecedora de trigo ao Brasil, a Bolsa de Cereais indicou nova redução na área semeada. Aqui no país, apesar de estimativas apontarem safra recorde nacional neste ano, os preços seguem em alta, acompanhando a valorização externa e a baixa disponibilidade atual. Pois é, olha só, estávamos falando de mercado, o Ismael Menezes, da MD Commodities, que é aqui do Brasil, comentou, né? De olho no clima nos Estados Unidos, nas próximas 4 ou 6 semanas, de fato, muita volatilidade para cima e para baixo nas cotações em CBOT. Exatamente, obrigada, Ismael, pela companhia e audiência. O Eduardo está aqui com a gente, ele é lá da Bahia. A Eliane, de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, obrigada pela companhia. O Valisson Andrade, quando você coloca a alma no negócio e uma equipe qualificada, capacitada e prepara, tudo flui com resultados. O agro é o coração pulsante da economia brasileira. Adoramos aqui, obrigada, Valisson. Bom, agora a gente fala de tempo, de clima, já esfriou muito, né? Choveu também, esquentou um pouco, voltou o frio. Como anda o clima? É o que a gente vai saber agora com a nossa meteorologista Amanda Souza. Olá, Renata. Olá a todos que nos acompanham através do Agro em Foco TV Digital. Feriado com chegada de nova frente fria no sul do Brasil. Até o finalzinho desta quinta-feira já há potencial para a ocorrência de temporais no Rio Grande do Sul. Uma chuva com acumulados significativos e também acompanhada por descargas elétricas, ventos de moderada intensidade e até mesmo eventual queda de granizo. Essa frente fria vai continuar avançando nesses próximos dias. Na sexta-feira já será a vez de temporais acontecerem em Santa Catarina e no Paraná.
São esperados volumes de até 70 milímetros. Não se descarta o risco de algum transtorno. Essa chuva mais forte, mais volumosa, também deve atrapalhar as atividades de campo no finalzinho desta semana. A partir de sábado, essa frente fria chega ao sudeste, ao centro-oeste. São esperados até volumes expressivos em áreas produtoras de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, não se descarta o risco de temporais no sul do estado, mas essa chuva não deve avançar em áreas do centro e norte mato-grossense, onde o tempo mais seco ainda deve continuar, assim como no estado de Goiás, áreas do estado de Minas Gerais, interior da Bahia, sul do Piauí, Tocantins, todas sem expectativa de chuva. A expectativa é que o tempo firme continue predominando nessas áreas, ainda sob a influência de uma massa de ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva. Ainda tem previsão de chuva volumosa em áreas do leste e do nordeste, também áreas mais ao norte da região nortista, acumulados que podem chegar até 100 milímetros por conta das instabilidades tropicais. Quando a gente vai para um segundo período, entre 23 de junho e já chegando ao mês de julho, tem previsão de novo na região sul do Brasil e com altos acumulados previstos. Na casa de 60, 70 milímetros, ao que tudo indica, a tendência é da formação de mais uma frente fria e que, de novo, não deve avançar de forma abrangente pelo centro-sul do Brasil. Isso porque no sudeste e no centro-oeste, o tempo mais seco ainda deve continuar nessa reta final do mês de junho. Não são esperadas pancadas de chuva, principalmente com acumulados significativos. O tempo mais seco ainda vai persistir também em áreas da Bahia, áreas do Piauí, áreas também mais ao sul do Maranhão, Tocantins, sul do Pará, todas com expectativa de tempo mais seco no decorrer desses próximos dias, pensando principalmente entre 26 de junho e 1º de julho. Depois dessa chuva, a gente olha, claro, para a queda na temperatura. Essa frente fria que está se formando nesse feriado vai avançar na retaguarda dela. Vem uma nova massa de ar frio que derruba as temperaturas de forma acentuada e voltam os potenciais para a ocorrência de geadas. O que a gente já espera para este sábado? Temperaturas abaixo de 4 graus já na campanha gaúcha, não se descartando a ocorrência de geadas. Depois ela se torna mais abrangente. Já no domingo, potencial para geadas em praticamente todo o Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina também, com temperaturas que podem ficar abaixo dos 4 graus. Essa massa de ar frio vai avançando, vai ganhando intensidade, um frio mais intenso. Então tem esse potencial para a ocorrência de geadas com retorno do tempo mais seco. Depois, isso mais para frente, no dia 20 de junho, numa segunda-feira, volta o risco para a ocorrência de geadas na campanha gaúcha e para fechar o mês de junho, mais um episódio de geada previsto, principalmente para o dia 28 de junho, mas aí deve ser bastante pontual na Serra Gaúcha e também na Serra Catarinense. Pois é, atenção então, segundo a Amanda, em relação ao tempo bastante frio, risco aí de geada, principalmente em várias localidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, já a partir agora do fim de semana. Agora a gente vai conhecer no Rio Grande do Sul um exemplo muito bem sucedido de assentamento rural. As famílias assentadas se uniram, criaram uma cooperativa e, com um trabalho sério e dedicado, aplicam tecnologias e boas práticas agrícolas. Desse modo, conseguem ótimos resultados e, ao mesmo tempo, atuam no desenvolvimento da comunidade. Vamos ver o que nos mostra a repórter Lara Leão. Estamos no município de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Aqui, 46 famílias integram um sistema produtivo no campo. Todas as famílias moram na área e, para fortalecer os negócios, eles formam a cooperativa Copac, que tem várias atividades. A produção de leite é referência e as famílias têm buscado capacitação para melhorar cada vez mais a produtividade e qualidade de vida de quem vive aqui. As famílias que residem nesse assentamento são oriundas da região norte do Rio Grande do Sul, chegando aqui numa área de 850 hectares, são 46 famílias. Das 46 famílias, são 23 famílias, melhor, que formam a Copac e 24 famílias que trabalham de forma individual. Chegando aqui, então, a gente se deparou com uma realidade diferente da nossa região que a gente vinha, né?
A gente fez vários cursos de formação mais técnica para pegar o jeito da região, de como trabalhar. A área é coletiva, nossa, toda a área é coletiva, não há divisões de lotes, são 420 hectares. Dentre esses, nós formamos a cooperativa com o objetivo de agregar mais valor à produção, né? De ter um volume maior de produção, que a cooperação agrícola permite você fazer isso, né? Ter volume maior para venda e um volume maior para compra. O Valmor, produtor rural cooperado, diz que muita coisa tem melhorado na produção leiteira. Antes, a ordenha era praticamente toda manual. Mas há 2 anos eles investiram em uma ordenha carrossel, mais agilidade e controle para o sistema. Cada animal tem um chip com dados como idade e produtividade média. Esses dados são coletados automaticamente sempre que a vaca entra na ordenha. A produtividade aqui está em torno de 6.000 litros por dia. E essa produção é vendida em todo o estado. Com capacidade para 5.000 animais, a ideia é aumentar o rebanho nos próximos anos. Na verdade, a cooperativa teve o objetivo dela de investir nessa área, né? Daí, na época, a cooperativa discutiu e começou a ver qual que seria o sistema de ordenha, né? Então, a gente ficou quase 1 ano e meio fazendo essa discussão, né, para chegar numa ordenha dessas hoje, né. Na verdade, quando a gente decidiu por esse benefício, é porque as famílias, no caso da cooperativa, quem está trabalhando aqui é os donos, né, entendeu? Então, a gente pensou em ter esse benefício como uma coisa que viria para a gente, o projeto chegar a 500 vacas, né, de lactação, e a gente não ter, né, não ter muito sofrimento, né, nessa coisa de ordenha, né, porque a ordenha já é uma coisa sacrificosa, né, porque vai o dia a dia, não tem, todo dia, não falha nem um dia no ano, né. Então, por isso que a gente teve a ideia, no caso, a cooperativa aprovou, né, isso para melhorar para as famílias, para quem trabalha aí. Plano para o futuro nosso, vamos dizer assim, nós hoje estamos chegando numa idade que criamos um sonho aí e a expectativa é que os nossos filhos tocam, né? Para produzir leite de alta qualidade, eles têm um setor que cuida só da produção de silagem. O milho também ajuda nos custos da produção de leite e incremento de renda do grupo. Então já tem um resultado bem maior também, de uma porcentagem bem interessante, né? E nós estamos melhorando cada ano, aumentando a produção por hectare e resultado em torno de 20% por ano, né? Está contente com os resultados já do milho, né, que está aí, e do soja também. É o primeiro ano, né? Tem uma perspectiva boa de safra também, né? E anterior, quando começou a produzir milho para silagem para nossas vacas, na área de alimentação, a gente colhia aí, tinha um resultado de 30%, né, de produção por hectare, né? Então hoje nós conseguimos investir um pouco mais em irrigação, na tecnologia, com a parceria aí com a Pioneer na tecnologia, né? E então conseguimos chegar já a 75 toneladas por hectare, né? O grupo também tem contado com a ajuda de técnicos para melhorar o manejo no campo. Há 2 anos, a soja entrou na rotação de culturas. O sistema tem dado certo. Dentro da fazenda, durante 30 anos da atividade leiteira, nunca existiu uma rotação de cultura, sempre milho, silagem, milho sobre milho. E faz 2 anos que a gente vem implementando agora o conceito de fazer a soja como rotação de cultura na atividade, em primeiro lugar pela questão de ganho financeiro para a cooperativa, uma receita adicional, e o segundo passo foi a questão de fazer a soja como uma alternativa para a limpeza de plantas invasoras dentro da lavoura de milho. Então o conceito da rotação de cultura dentro da cooperativa vem agregando de uma forma estratégica, tanto financeiro como limpeza. A principal atividade da fazenda é o leite, mas também produz grãos, silagem de alta qualidade e suínos. A ideia é diversificar a renda.
E o segredo do modelo de negócio é a divisão de tarefas entre os associados. Os desafios são muitos. Vão desde a sucessão familiar ao planejamento de aposentadoria dos associados. Pautas que estão sendo discutidas na cooperativa. Nesse momento, eles estão investindo em sustentabilidade. As placas solares estão garantindo menor custo de produção e menos emissão de CO2. Aqui na fazenda ainda produzem salame, banha, torresmo, linguiça, biscoitos e pães. Produtos que são vendidos para escolas da região e também no supermercado da cidade. A cooperativa tem seu próprio mercado. Tudo isso vem sendo feito pelas famílias que se tornam cada vez mais produtivas e fortalecidas por estarem juntas. O objetivo da cooperativa, que nem eu vinha falando, é a questão de volume de produção, o número de famílias. Então, juntar as famílias para nós é uma forma de nós aumentar o nosso volume de produção. E isso vai tornar nós mais fortes diante do mercado e diante das vendas dos produtos nossos, que nós vamos vender uma quantidade maior de produto e vamos receber um valor melhor por esse produto. E isso vai tornar nós mais fortes. Pois é, exemplo de cooperativa que a gente gosta de mostrar também aqui no nosso programa, no nosso Agro em Foco TV Digital. E o programa de hoje, então, vai ficando por aqui. Lembrando que sempre você pode nos acompanhar também nas nossas redes, mídias sociais. E toda quinta-feira, você já sabe, a gente tem um encontro marcado às 7 horas da noite aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Ative o sininho, compartilhe o programa e, claro, até semana que vem, uma ótima noite para todos vocês. Tchau!